Nós ouvimos todo esse final de semana no nosso retiro sobre construindo a nossa família no Senhor, construindo a nossa família sobre a rocha. E hoje nós vamos ouvir sobre a mensagem, a parábola que Jesus fala do filho pródigo, um filho que também decide fazer isso. Então o texto que nós vamos ler está em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Eu vou ler aqui na versão King James, não sei se tem aí. Se tiver, amém. Se não tiver, aí você vai lendo ali, dá um pouquinho de diferença, mas você consegue acompanhar. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: dá-me a parte dos bens a quem tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei a melhor veste e vestiu-o, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés, e trazei-me aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhes disse: o teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse a seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era necessário fazer essa festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha-se perdido e foi achado. Amém. Só o texto já dá para a gente ser abençoado, só na leitura do texto. Mas eu quero chamar aqui a atenção, irmãos, para essa parábola de Jesus em Lucas capítulo 15, aonde Jesus está falando daquilo que se perdeu, da moeda que se perdeu, da ovelha que se perdeu e de filhos que se perderam. Aqui Jesus Cristo está falando não somente aos publicanos e pecadores, mas está falando também aos fariseus e aos saduceus. Portanto, aqui neste sermão, nesta parábola, Jesus está falando a todos, para que todos entendam e todos se encontrem dentro da parábola que Jesus está colocando. E quando Jesus começa o relato desta parábola, ele fala de um filho que estava na casa de seu pai.
E num determinado momento, esse filho começou a entender que o lugar que ele estava já não era mais um bom lugar. Em algum momento, alguma coisa aconteceu. Entrou alguma coisa em seu coração que lhe roubou a alegria de estar na casa de seu pai. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos também a mesma coisa acontecendo no Jardim do Éden. Quando Eva e Adão estavam lá, alguma coisa aconteceu, que o diabo começou a conversar com ela e disse para ela assim: no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Quando o diabo falou aquilo para Eva, ele começou a plantar no coração dela uma insatisfação, uma angústia em relação àquele lugar, pensando que aquilo que poderia acontecer seria melhor. E de repente a insatisfação entrou no coração dela. A insatisfação derrubou Eva, a insatisfação derrubou Adão, a insatisfação tornou Lúcifer Satanás, a insatisfação deixou Davi cair no pecado, a insatisfação destruiu o coração do homem mais sábio, Salomão, a insatisfação destruiu o primeiro rei de Israel, Saul. A insatisfação é algo que o diabo coloca dentro do nosso coração para nos roubar a presença do Pai, a alegria de estar com o Pai, a satisfação de estar com o Pai. Ele nos destrói. E nesse lugar, esse filho, em um determinado momento, ficou insatisfeito com a presença do seu pai. Ele ficou insatisfeito com a comunhão com o Pai. Ele ficou insatisfeito com a presença do Pai. E ele começou a criar no seu coração uma expectativa em relação ao futuro, que se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse recursos, se o pai desse para ele o que ele estava pedindo, então realmente agora ele seria feliz com a expectativa que ele está criando no seu coração em relação a esse futuro sem o pai. É digno de nota, irmãos, que isso pode acontecer conosco. Muitas vezes, nós podemos perder também o foco de sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, pela nossa família. E começamos, em vez de olhar o que temos, passamos a olhar o que não temos. Em vez de agradecermos a Deus pelo que Ele já nos deu, começamos a olhar aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas a coisa mais preciosa não é o que temos em relação a bens materiais, ou o que podemos fazer com o dinheiro, mas a nossa maior alegria deve ser na presença do nosso Pai. E aquele menino em algum momento perdeu a alegria da presença do Pai e colocou o seu coração no dinheiro. E ele falou: Pai, o Senhor me dá agora o que é meu, me dá o que eu tenho direito. E lá em Deuteronômio você vai ver que ele teria o direito de ter 1/3 dos bens do pai quando o pai morresse. Mas ele quer o dinheiro agora. Então ele causou uma complicação na vida desse pai, porque ele precisa vender os seus bens, ele precisa de ter o dinheiro para dar para o seu filho. Então ele vai ter que abrir mão de 1/3 de suas propriedades, de seus recursos, de seu gado, de suas ovelhas, de tudo isso. Ele cria toda uma situação. Ainda assim esse pai ouve esse filho e dá o que esse filho está pedindo. Ele vai dar os recursos para esse filho, a fim de que esse filho tenha o que ele realmente quer, que é esse dinheiro. Aprendemos lá no nosso retiro de famílias que nós não podemos fundamentar a nossa vida em cima do dinheiro, mas da paternidade de Deus é que devemos. É o Salmo 23. Coloca para mim o Salmo 23, verso 1. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em algum momento esse menino perdeu isso. Essa verdade saiu do coração dele. O pai deixou de ser o seu pastor. O pai deixou de ser a sua alegria. O pai deixou de ser o seu deleite. Porque enquanto o pai era a sua alegria e o pai era o seu deleite, ele não tinha falta de nada. Mas a partir do momento em que nós
tiramos o Senhor do centro da nossa vida, do trono do nosso coração, então nós começamos a desejar coisas que vão tentar substituir, que vão tentar preencher o vazio da presença do Pai. E é aqui, quando nós perdemos essa visão, é aqui que nós começamos a construir um chiqueiro na nossa vida. O chiqueiro na nossa vida, que é onde esse menino vai parar. Ele começa a ser construído a partir do momento em que ele despreza o amor do Pai e a presença do Pai, mas valoriza os bens do Pai e os recursos do Pai. Deus é nosso Pai, Ele nos ama. E nós não podemos nos relacionar com Deus a partir daquilo que Ele pode nos dar, mas devemos nos relacionar com Deus a partir de sua paternidade, de quem Ele é. Sua presença nos basta, seu amor nos é suficiente. A presença do Pai deve ser tão forte em nossas vidas, que a simples presença dEle tira de nós o desejo de ter qualquer outra coisa a não ser Ele. Amém? Mas o Salmo 23 continua e diz que o Senhor, Ele nos conduz. Pode continuar no outro. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas Ele me guia. Águas tranquilas, pode colocar o outro versículo, vales verdejantes, é para quem tem pai. Quem não tem pai, ou quem perdeu essa paternidade, não será guiado a vales verdejantes e as águas tranquilas. Mas quando tiramos a paternidade de Deus do nosso coração e colocamos aquilo que Deus pode nos dar no nosso coração, não seremos mais guiados a vales verdejantes e as águas tranquilas, mas seremos guiados para o chiqueiro. E é por isso que casamentos acabam, e é por isso que pessoas são feridas, e é por isso das feridas, das mágoas, das rejeições, dos abusos, das decepções, dos abandonos, da violência, porque o Pai não está mais. E aí nós somos guiados para esses chiqueiros emocionais. Nós somos guiados pelos nossos desejos e paixões, e os nossos desejos e paixões sempre vão desembocar num chiqueiro existencial. E esse menino vai, e o pai dá os recursos. E esse menino era feliz na casa do pai, mas ele não tinha se dado conta. Irmãos, que estratégia maligna, que tristeza, quando nós deixamos de ver aquilo que Deus já nos deu. Deus te deu uma linda família, Deus te deu, você que é casado, Deus te deu uma esposa linda. Você que tem filhos, Deus te deu lindos filhos. Deus te deu saúde, Deus tem te dado paz. Será que isso não basta? Precisamos de mais? Ou aquilo que Deus nos deu já não é o suficiente? O que Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal, viva o hoje, aproveite o hoje, abrace hoje, ame hoje, fala que ama hoje, desfrute o dia de hoje, porque talvez o amanhã não chegue nem para mim nem para você, nós não sabemos. E muitas vezes nós começamos a projetar para o futuro, como esse menino fez. A minha alegria está quando eu sair da casa do meu pai. E aí a palavra de Deus vai dizer aqui que ele foi para uma terra muito distante, porque ele já não queria mais que o pai nem visse o que ele ia fazer. E ele vai para um lugar muito distante. E nesse lugar muito distante do pai, ele pensa ter encontrado a felicidade, mas na verdade ele está ali só atendendo os seus desejos e paixões. Irmãos, precisa de muito dinheiro para tampar uma lacuna, um buraco que a falta de Deus faz na nossa vida. Precisa de muito entretenimento, de muita distração, para a gente não lembrar do Pai. Então, uma das piores maldições que uma pessoa pode receber é um monte de dinheiro para se distrair, se ocupar com esse dinheiro e esquecer que é o Pai que importa. Enquanto esse menino, diz a Bíblia, estava gastando esse dinheiro, ele não teve recordação do seu pai. Porque são as prostitutas, é a bebida, é o ego, é a carne, e tudo isso ele estava satisfazendo. E ele teve muitos amigos, claro, amigos que vêm por causa daquilo que você pode oferecer, mas não são amizades legítimas, não é uma amizade verdadeira,
Porque a palavra de Deus vai dizer que quando a crise chegou naquela terra, os amigos dele onde estão? Quando a crise bateu na porta dele, onde estão aquelas amizades que estavam com ele quando ele tinha dinheiro, quando ele podia oferecer alguma coisa? Sumiram. E quem que aparece na vida dele? Um homem que tem uma terra, que tem porcos, e que se ele quiser, é isso. Vai lá cuidar dos porcos e vai morar lá, naquele chiqueiro. E isso para um judeu é a pior coisa que poderia existir, porque o judeu, ele tinha uma repulsa com porco. E é justamente esse animal que Jesus escolheu para colocar nessa parábola, para dizer que é isso que ele ia fazer, é disso que ele ia cuidar. E ele faz isso, ele vai para esse lugar. Mas eu quero focar com você no que o pai faz, as atitudes do pai, e de como a crise e a dor pode nos colocar no lugar certo. Verso 20 diz assim: e ele levantou-se e foi para o pai. Irmãos, quando aquele menino estava vivendo naquele chiqueiro, lá a ficha dele caiu. Lá ele lembrou, quando ele não tinha mais nada, quando ele não era mais ninguém, quando ele não tinha mais perspectiva, quando ele estava condenado, quando o chão dele foi tirado, quando ninguém mais se importava com ele, quando ele queria comer as cascas ou as alfarrobas que era dado para os porcos. Naquele lugar, onde ele não tinha mais mesa, onde ele não tinha mais comunhão, onde ele não tinha mais carinho, ele não tinha mais afeto, ele não tinha mais nada. A Bíblia diz que o moço caiu em si, o menino caiu em si, a ficha caiu. Ali é uma ação do Espírito Santo na vida dele, lembrando que ele tem um pai. E é muito lindo porque o texto diz assim: e ele se levantou e foi para o seu pai. Porque ele já pensava em fazer isso. Só que o verso 20 vai dizer que ele realmente tomou uma atitude, se levantou e saiu. Muitas pessoas que estão vivendo crises não são capazes de se levantar, elas permanecem naquele lugar. No lugar de morte, no lugar de tristeza, no lugar de decepção, no lugar de mágoa, e não tem condições de se levantar. Muitas resoluções que deveriam ser tomadas não são tomadas, mas fica aquela paralisia. Mas o texto diz que esse menino, ele se levantou e saiu. Ele foi resolutivo, ele tomou uma atitude, ele entendeu o lugar que ele estava. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Pergunte para Deus, de onde você precisa se levantar. Porque talvez o diabo também tenha enganado você. Porque o diabo pode nos enganar. E nos enganando, nos leva para esses chiqueiros da vida, e a gente fica lá, e a gente fica falando com Deus: Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira desse charco de lodo e de lama, Senhor, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Deus, me levanta desse lugar. Mas o que a Bíblia diz é que esse menino tomou a decisão, ele se levantou e ele saiu. Eu e você precisamos também tomar uma decisão nessa noite, de nos levantarmos e sairmos de lugares aonde nós estamos sendo destruídos, aonde a nossa vida se transformou no verdadeiro chiqueiro, aonde a sujeira, aonde a dor, aonde a tristeza. E aí nós não devemos nunca, jamais procurar culpados, mas dizer: Senhor, eu vou me levantar desse lugar e eu vou em direção ao Senhor, porque é em direção ao Senhor que está a minha cura, minha salvação, minha restauração, minha transformação e a restituição da minha vida. Ela está no meu Pai, e eu vou me movimentar. Porque a fé que eu tenho em Deus não é uma fé estática, não é uma fé parada, mas uma fé que gera movimento. Porque eu lembro do pai que eu tenho. Aquele menino lembrou que ele tinha pai, e ele lembrou de quem era seu pai. Eu quero dizer a você essa noite: você tem um pai, e esse pai te ama, e esse pai está aqui, e esse pai está te vendo. Porque a palavra de Deus vai dizer aqui no verso, ainda no verso 20, diz: ele foi para o seu pai. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O verso 13 vai dizer que ele tinha ido para uma terra muito, muito distante. Então quer dizer que a volta é longa. Imagine esse menino, magro, com a aparência toda desfigurada, um verdadeiro mendigo, sem um tostão no bolso. Não é simplesmente levantar, sair daqui e ali no centro, não. Ele estava numa terra distante, ele não tem dinheiro, ele está como um mendigo, ele está fedendo a porco e ele precisa voltar.
Como é que foi essa volta? Eu não sei. Mas eu sei que ela foi longa. E nesse caminho de volta, com certeza, Deus foi falando com ele. Nem sempre o caminho de volta é rápido. Nem sempre o caminho de volta é fácil. E é por isso que a gente não faz. Porque a gente sabe que a distância a ser percorrida muitas vezes é muito longa. E aí a gente fala assim, não vou, eu não vou, é muito longe. Não, o Senhor tem que mandar um anjo para mandar a carruagem de fogo, um Uber celestial, alguma coisa, Senhor, uma carona gospel. Senhor, dá um jeito de me ajudar, eu preciso sair daqui até chegar até lá. E o que Deus está dizendo nessa noite é, olha, você precisa dar esses passos de fé na minha direção, porque eu estou te esperando. Não desisti de você, eu amo você, eu sou seu pai, e eu posso restaurar a sua vida se você vir até mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A volta para o Pai não pode ser de qualquer jeito. A volta para o Pai precisa ser de todo o coração. Ainda que você esteja sem comida, ainda que você esteja sem forças, ainda que você não tenha roupas, ainda que você esteja só aos trapos, Deus não desistiu de você, Deus ama você, mas Deus espera de mim e de você passos de fé em direção a Ele. Se esse menino tivesse ficado numa posição vitimista e tivesse ali simplesmente dizer, coitadinho de mim, olha o que aconteceu comigo, e ficasse simplesmente rodeando suas feridas, lambendo suas feridas, ele estaria lá até hoje. Mas ele se levantou e ele foi. Louvado seja Deus, e que possamos fazer assim. Verso 20, levantando-se foi para o seu pai, mas estando ainda longe do caminho, seu pai o viu. Oh, irmãos, que coisa tremenda. O nosso Deus é o Deus que nos vê. O Deus Todo-Poderoso vê você. Ainda que você diga assim, mas Senhor, eu estou tão longe. E Deus está dizendo assim, mas eu estou te vendo. E não só estou te vendo, mas eu amo você. Eu tenho compaixão de você. Eu tenho misericórdia de você. E eu quero abraçar você. Eu quero transformar a sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele viu e teve compaixão. Oh, irmãos, essa compaixão é porque ele viu o menino de longe. Mas à medida que eles foram se aproximando, eu acredito que o pai começou a ver o rosto do menino desfigurado, magro, fedido, aos trapos, descalço como um escravo andava, só a carcaça, uma maquete da miséria. E o pai vendo aquele filho, e às vezes espiritualmente, irmãos, por fora nós podemos estar muito bonitos. Nós usamos perfume, nós usamos roupas, as pessoas nos cheiram e falam assim, que cheiro bom. Olham nossas roupas, falam, que roupinha bonitinha. Mas espiritualmente nós podemos estar assim, só ao trapo. E a única pessoa que pode enxergar quem realmente nós somos é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. E Ele viu aquele filho. Só que a vantagem daquele filho, a bênção daquele filho, é que ele sabia que ele estava fedendo, ele sabia que ele estava magro, ele sabia que era pobre, ele sabia que era como um escravo, e ele disse que ia dizer para o seu pai, que ele ia dizer para o seu pai que não é digno da paternidade do pai por causa das coisas que ele fez. Ele sabia. E isso é muito importante, irmãos. Deus tem compaixão dos filhos que sabem que erraram, mas que dão passos em direção a Ele e dizem, pai, me recebe de volta, quero voltar para casa. Então aí ele vai, corre, e eu fico imaginando, irmãos, esse pai, ele vai, ele abraça, a palavra de Deus diz isso, ele se lança ao pescoço. Ele não tem raiva, ele não joga na cara nada, ele não fala uma palavra de condenação, uma palavra que trouxesse tristeza àquele menino. Ele se lança no pescoço do menino, e ele começa a beijar aquele menino está fedendo a porco, e o pai está beijando ele.
Porque, irmãos, a graça de Deus é muito mais forte que o cheiro ruim do pecado. A graça de Deus é muito mais forte do que o cheiro do chiqueiro. A graça de Deus é muito mais poderosa do que os nossos trapos de imundície dos nossos pecados. O Senhor, quando vê um filho voltando arrependido, Ele se lança no pescoço do filho, Ele abraça o filho, Ele beija o filho, porque Ele é um pai muito amoroso. Esse é seu pai. Você tem pai. Você não é órfão, você tem pai. Mas o pai espera de mim e você um retorno verdadeiro, um retorno autêntico, um retorno sincero e honesto. Verso 21 diz assim: e o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E isso ele tinha dito que ia dizer a seu pai. Mas ele não disse que ia dizer só isso, ele disse que ia dizer também, lá no verso 18 diz assim: levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus servidores. Ele nunca conseguiu dizer isso. Nunca conseguiu dizer: faze-me de mim um dos teus servidores, porque o pai não deixou. Enquanto o filho ainda estava confessando, enquanto o filho ainda estava falando, ele é interrompido pelo pai, com um abraço, com um beijo, com compaixão e com misericórdia. A graça de Deus interrompe até mesmo a nossa confissão. Quando Deus vê que a nossa confissão é verdadeira, sincera e autêntica, Ele nem espera a gente dizer tudo. Antes de a gente terminar de dizer, Ele já nos abraça de uma forma e nos beija de uma forma e nos interrompe. Como quem diz: chega, você está aqui já é suficiente. Você dizer que me ama é suficiente. Você dizer que reconheceu que errou, para mim é suficiente. Eu amo você e eu vou restituir a sua vida. E é o que ele está dizendo que vai fazer. Verso 22, o pai porém disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Irmãos, por que isso? Porque essa roupa, essa capa que a Bíblia fala é proteção. Aquela pessoa que tem aquela capa é uma pessoa que está protegida. Essa roupa não é simplesmente um adorno, mas é como quem diz: meu filho, eu estou te protegendo e devolvendo a sua dignidade. Você estava com trapos, mas agora você tem uma roupa fina, eu estou te dando. Você não tem mais o anel, mas eu mandei colocar um anel no seu dedo, e o anel é um símbolo de autoridade. Você é meu filho, e você tem a autoridade que eu te dei. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. O pecado nos tira a autoridade, mas quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele diz: estende a tua mão, toma o anel, vai meu filho, porque você tem autoridade que o teu pai te deu. Amém, irmãos? Esse é o poder da confissão. E ele diz assim: põe as sandálias nos pés deles, porque quem andava descalço era escravo. Mas todo aquele que confessa ao Senhor como seu único e suficiente Senhor e Salvador, diz João 1,12, a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. E filho não anda descalço, filho tem sandálias nos pés. Ele está dizendo: filho, você não é escravo, mas você é meu filho, e os calçados serão colocados nos seus pés, porque eu sou o seu pai, e eu posso consertar os seus caminhos. Amém, irmãos? E ele continua no verso 23 e diz assim: trazei-me também e matai o novilho cevado. Veja que é o novilho, o artigo definido é o. Irmãos, esse novilho foi colocado para ser cevado. Eu creio que na hora que aquele menino foi embora, o pai colocou um novilho para engordar e começou a interceder pelo seu filho. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 7,25 que o Senhor Jesus vive para interceder por nós. Amém? O Senhor Jesus é nosso intercessor. O Espírito Santo é nosso intercessor.
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje, nessa noite, Jesus Cristo está intercedendo por você. O Espírito Santo está intercedendo por você. E Deus tem uma fé. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e está aqui. Há um novilho, aqui diz o novilho, não é um deles, é o. Separe aquele novilho que eu deixei engordando para o dia que o meu filho ia voltar, porque eu sei que ele vai voltar. E quando esse filho volta, o pai diz assim: agora nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto, mas voltou a viver. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Irmãos, que coisa tremenda isso. O Pai nos encontra, o Pai nos salva, o Pai nos transforma, o Pai nos dá vida nova. O Pai quer você de volta, mas Ele quer de você de volta totalmente. Talvez você tenha até um anel, mas perdeu os calçados. Talvez você tenha um calçado, mas não tem mais o anel, perdeu a autoridade. Talvez você tenha o anel e os calçados, mas não tem a capa. E o que Deus está ministrando essa noite, meu filho, quando eu restauro você, é roupa, é anel, é sandália, é festa, eu estou com você. E a palavra de Deus vai dizer que o outro irmão ficou muito triste quando viu que aquele seu irmão retornara. Porque aquele outro irmão também, o coração dele estava errado, olhando somente para os bens, e disse: pai, o senhor não me dá um cordeiro, um cabrito para eu matar com os meus amigos? E o pai diz assim: meu filho, o que está acontecendo? Você ainda não entendeu? Tudo que é meu é seu. Você podia matar quantos você quisesse, mas você está nessa mentalidade de escravo. Mas você é meu filho, e você não está usufruindo de tudo que eu tenho para você. E Deus procura consertar o coração daquele filho, mas nós não sabemos como essa história termina, mas sabemos como termina a história do filho mais novo. E eu queria hoje orar por você, por nós, para que Deus restaure o que a gente perdeu, para que a paternidade de Deus seja tão poderosa e forte na nossa vida, que a gente não sinta falta de mais nada, que a gente nunca mais perca o sono, por causa de problemas e situações que estão orbitando a nossa vida, porque quando nós lembramos que temos Pai, e Ele é o nosso pastor, e Ele está conosco, paz. O Pai está aqui, está tudo bem. Mas os filhos precisam voltar ao Pai e dizer: Senhor, limpa-me, lava-me, transforma-me, porque eu quero ser usado para a Tua glória. Uma família forte é uma família que vive a presença do Pai, e que por qualquer razão que tenha deixado a presença do Pai, hoje é dia de voltar. Amém? Hoje é o nosso dia de voltarmos à presença do nosso Pai e dizer: Senhor, existe um chiqueiro emocional na minha vida, existe um chiqueiro relacional na minha vida, existe, Senhor, um cheiro ruim na minha vida. Lava-me com a Tua graça, lava-me com o Teu sangue, restaura a minha identidade, muda a minha sorte, restitui aquilo que eu perdi, me devolve, Senhor, a dignidade. O Pai é poderoso para fazer isso. Nenhum homem é, mas o Pai é. O Pai está aqui. O que é que eu e você precisamos confessar? Lembre-se que o menino precisou voltar para o mesmo lugar de onde ele tinha saído. Só que ele saiu com um coração, mas ele volta com um coração totalmente transformado. Não é só estar no mesmo lugar, mas é estar no mesmo lugar com o coração certo. Como está o seu coração? O menino não voltou. Se você depois reparar no texto, o menino diz assim: eu não vou voltar para casa. Sabe o que ele diz? Eu vou voltar para o meu pai. Ele não tem falta mais das coisas, ele tem falta da paternidade do pai, do abraço do pai, a segurança do pai, da mesa do pai, da comunhão com o pai. Tudo aquilo que ele desvalorizou agora tem grande significado na vida dele. Precisamos voltar para esse lugar como igreja, para que o Pai volte a nos assumir a todos como filhos e nos usar para a glória dele.
famílias curadas, igreja curada, sociedade curada, nação transformada, cumpre-se o versículo: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. E se você tem algo a falar ao seu pai, ele está aqui. Porque você saiu de casa e veio até aqui para conversar com seu pai. O pai está em casa. O pai está aqui. Deixe o seu lugar e venha fazer a sua oração ao seu pai que está nos céus e dizer a ele: Senhor, eu preciso de ti e preciso que a minha vida seja transformada nessas áreas. Pode vir, em nome de Jesus. Se você deseja fazer essa oração ao seu pai que está nos céus e dizer também a ele: Senhor, tem áreas que o cheiro não está bom, tem coisas que aconteceram na minha vida que não estão boas, e eu não quero mais me distanciar do Senhor por força dessas circunstâncias, mas quero andar com o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida dos teus filhos que deram esse passo de fé na tua direção. Sabemos, Senhor, que tantas coisas acontecem na nossa vida, escolhas erradas que fazemos nos levam para lugares que nunca deveríamos ir, e esquecemos que o Senhor é o nosso pastor, e começamos a ter falta de tanta coisa supérflua, e vamos nos afastando mais e mais, e esse distanciamento nos faz cometer um erro atrás do outro. Mas louvado seja o teu nome, que o Senhor nunca desistiu de nós, que o Senhor nos ama e é o nosso Pai, e é poderoso para restaurar a nossa vida e a nossa sorte. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos que deram hoje também esses passos. Eu peço que o Senhor coloque neles sandália nos pés, capa sobre os ombros, calçados e anel nos dedos. Devolve dignidade, Senhor, e devolve autoridade à vida dos teus filhos, e que os caminhos deles sejam os teus caminhos, e que os meus caminhos sejam os teus caminhos, Senhor. Restaura-nos e fortalece-nos. Nós precisamos de ti. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no meio de nós. E não nos deixe esquecer que o Senhor é o Deus que nos vê, é o Deus que tem compaixão, é o Deus que lança os braços sobre o nosso pescoço e nos beija várias vezes. Tão feliz que fica quando voltamos para ti. Muito obrigado, Senhor. Queremos voltar para ti de todo o coração. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, e que a paternidade do Senhor esteja sempre sobre sua, sobre minha, sobre a nossa vida. Pode ter certeza que vocês saem daqui calçados, com o anel no dedo, com a capa sobre os ombros, para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.